Nessa aula, a gente vai ver que a gente pode pensar em blocos feitos para serem produzidos tanto em impressoras 3D quanto nas máquinas de corte a laser. A exemplo de uma impressora 3D, nós vamos ver alguns exemplos de chaveiros que poderiam ser impressos nesses equipamentos. Então, para a gente iniciar na construção desse chaveiro, nós vamos usar duas formas básicas, que é o retângulo e o arco. Então, com o retângulo selecionado, a partir da minha origem do SketchUp, eu vou desenhar uma forma que tenha 0,12 por ponto e vírgula 0,06. Nós vamos utilizar o arco para construir uma borda nessa lateral esquerda. Então, nós definimos o ponto inicial, o ponto final, e simplesmente posicionando o mouse para a esquerda, a gente consegue construir um arco de 0,03, Enter. Essa linha aqui, nós não precisamos dela, pois não é nosso objetivo dividir essa face em duas. Então, nós clicamos nela e deletamos. E esse arco que foi criado não precisa ser segmentado. Então, nós clicamos sobre ele, abrimos as informações de entidade e trocamos o número de segmentos, que atualmente está em 12, para 36. Com isso, nós conseguimos deixar a nossa forma mais regular. Essa é a forma base do nosso chaveiro, e para a gente dar uma espessura, a gente precisa selecionar essa face e utilizar o ícone de puxar e empurrar. Com isso, nós clicamos sobre a face e puxamos para cima, numa medida de 0,005, dando a espessura a esse chaveiro. Nós podemos também colocar uma borda sobre todas essas linhas aqui externas. Então, com o comando de Offset, nós selecionamos essa linha e posicionamos o nosso mouse interno ao desenho e não externo. Então, com o mouse posicionado interno, nós definimos a medida de 0,003, Enter, e criamos assim a nossa bordinha. Para ela sobressair em relação à face do centro, basta que a gente volte de novo a utilizar o comando de puxar e empurrar, selecione essa borda externa e arraste para cima também com a medida de 0,005. Nós podemos deletar essas linhas que não são de interesse de permanecer no desenho, mas se nós deletarmos, nós podemos deletar junto outras superfícies. Como nós não queremos isso, basta que a gente clique com o botão direito e esconda essas linhas. Então, a gente vai fazer isso aqui, aqui, aqui e nenhuma aqui, certo? Para a gente fazer o furo do chaveiro, por onde vai passar o metal, nós podemos utilizar o comando do círculo, mas antes a gente pode fazer algumas linhas guias para deixar esse círculo centralizado em relação a esse arco que foi criado. Então, com a trena, nós conseguimos ver aonde o retângulo começa, que é bem aqui. Só passando o mouse a gente consegue ver essa referência. Então, eu clico no meu ponto inicial e no eixo verde eu clico no meu ponto final, consigo uma linha de referência, e agora utilizando o lápis, a gente consegue ver também, só passando o mouse, qual que é o ponto central dessa linha guia. Eu clico sobre esse ponto central e clico até o final do meu arco. Com isso, eu já consigo utilizar o círculo para posicionar em relação ao meu ponto mediano dessa linha, a minha origem. Então, esse círculo ele pode ter 0,008. Com isso, eu deleto as outras linhas que não precisam permanecer no desenho. Deleto a minha linha de guia também, sempre quando ela fica em azul, significa que ela está selecionada. E para eu retirar essa parte, simplesmente clicando sobre a face e apertando o botão de deletar, ela não é completamente vazada, né? Então, a gente precisa utilizar o comando de puxar e empurrar, clicar sobre essa face e fazer uma extrusão em relação
a base dessa forma. Então, aqui, que é o meu ponto final, eu clico e consigo fazer uma subtração dessa forma. Uma vez pronto, a gente transforma esse chaveiro em componente, cria um nome para ele. E uma das possibilidades é que a gente utilize o texto em 3D dentro do SketchUp para criar um nome. Por exemplo, aqui a gente pode colocar IPLab. E nós podemos também alterar as configurações. Podemos alterar fonte, alinhamento. Se nós queremos em negrito, outras fontes possibilita também em itálico, regular. E tamanho e espessura. Essas configurações estabelecidas da forma que elas estão, elas já funcionam para a gente. Então, nós vamos em Place. E nesse momento, nós não posicionamos já no chaveiro. Nós posicionamos do lado de fora, para que ela não fique grudada no chaveiro. E agora sim, a gente, com o Move, seleciona bem nessa base da letra para a base do chaveiro. Com o comando de escala, a gente consegue agenciar melhor o tamanho desse texto. Então, nós podemos crescer ele de forma contínua. Podemos também crescer ele em relação à lateral. E podemos também diminuir essa espessura para que esse texto fique exatamente do tamanho da borda. Para isso, a gente usa esse quadradinho central, clica, arrasta e usa o mouse para referenciar o tamanho do texto até o tamanho da borda. Então, aqui, se a gente soltar, a gente tem exatamente o mesmo tamanho. Para a gente fazer essa conferência, a gente pode usar o comando de corte, de seção, clicando sobre o ícone e, no eixo verde, clicando sobre a superfície. Com isso, nós selecionamos a nossa linha de corte e movemos ela para trás, para perceber que realmente o alinhamento que a gente tem da borda é o mesmo alinhamento que a gente tem do texto. Para a gente sair, basta que a gente dê Ctrl Z até ela subir. E com isso a gente pode também aplicar vários materiais ou cores. Com um balde de tinta selecionado, a gente consegue definir, por exemplo, uma cor para esse chaveiro, uma cor para a letra. Algum tipo de textura também é possível, mas isso aqui seria mais para questão de visualização final de como poderia ser aplicado as cores dentro da impressão em 3D também.